Olá, meus caros, mais um devocional, mais uma reflexão, e junto com oração aqui no conteúdo edificante. Nessa oportunidade, nós vamos continuar a série de reflexões no livro de Salmos. Nós vamos meditar em Salmos 4. Bom dia, Deus abençoe grandemente você nesse surgir de um novo dia, de uma nova oportunidade, de uma nova chance para você viver, para você adorar o Senhor, para você, enfim, fazer o bem. Vamos lá, sem mais delongas, a leitura do texto sagrado e a posteriori a reflexão. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me desce largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filho dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sela. Sabeis, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor virá quando eu clamar a ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Pusesse alegria no meu coração mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deleitarei, ou deitarei, melhor dizendo, e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tudo ok? Vamos lá. Então, meus caros, olha que palavras maravilhosas o rei Davi fala em oração. E também, obviamente, ele serve de exemplo, ou pelo menos ele revela algo muito interessante. Tem alguém aí? Deus abençoe, bom dia. Já vai deixar o seu like. Então, no primeiro versículo do capítulo 4 de Salmos, ele nos diz, ou é dito: ouve-me quando eu clamo, ó Deus, da minha justiça. Na angústia me desce largueza, me desce tranquilidade, me ajudasse, me desse alguma ajuda, algum conforto. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então ele pede para que o Senhor venha ouvir os seus pedidos, que venha de fato responder à sua oração. E obviamente a Bíblia nos diz que quando orarmos crendo, nós vamos receber, porque tudo que se pede se ganha, tudo que bate se abre, e tudo obviamente que se busca encontra. Mas é necessário a fé. Paz do Senhor, Sueli Catarino Carneiro, BR-162, Pará, Shalom, Shalom, paz. Então, é necessário a gente pedir humildemente para o Senhor, pela sua infinita misericórdia, para que Ele ouça a nossa humilde oração. Pedindo perdão também aos nossos pecados, porque uma das barreiras que impede a nossa oração ser ouvida é o pecado. E por isso Davi enfatiza isso, dizendo: ó Deus de justiça, ó Deus que ouve o clamor do necessitado, daquele que está angustiado, que dá tranquilidade. Ouve-me, tem misericórdia de mim. É isso que a gente tem que fazer nos momentos de dificuldade. Somente nos resta orar, clamar, buscar, porque só o Senhor pode dar-nos o escape, a salvação, a bênção, a vitória, porque só Ele mesmo, em situações que são das mais difíceis, por exemplo,
se é uma situação de ordem da sua própria saúde, que o médico te desengane e diga que você não tem mais chance de viver sobre a face da terra. Isso agora é só para Deus, é o último recurso. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Uma causa perdida praticamente na justiça, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Uma série de questões que venham surgir no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que para o homem pode ser impossível, mas para Deus pode ser possível, ou é possível. Basta nós clamar, basta nós buscar. Filho dos homens. E aí ele dá um alerta aos filhos dos homens, ao povo, às criaturas de Deus. Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Ele fala quase que num ato profético, em forma profética. Os filhos dos homens, o povo, até quando vão converter a glória de Deus em desonra, em infâmia? Até quando vão amar mais a criatura do que o Criador? Até quando vão buscar glórias efêmeras, passageiras dessa vida e vão esquecer a glória da glória do Senhor? Ou vão tornar ela menos significante do que as glórias dessa vida, tornando ela desonrosa, desprezando-a? E até quando vai amar mais a vaidade? A palavra vaidade quer dizer tudo que é vão, tudo que é debalde, tudo que não tem a mínima significância, né? Quando vai amar mais isso, a ilusão, e buscar a mentira? Até quando? E aquilo serve até mesmo para ele, né? Porque nós temos que buscar é a glória de Deus, nós temos que buscar é a verdade de Deus, amar de fato aquilo que não é frívolo, que não é vaidoso, que não é vão, que é fazer o trabalho de Deus, porque o apóstolo Paulo nos chega a dizer que o trabalho para o Senhor não é vão, tem a recompensa. Então, até quando nós vamos trabalhar, nós vamos obrar para fazer aquilo que não traz nos benefícios? É apenas uma ilusão, uma distração. É isso que Davi questiona. É isso que ele fala até consigo mesmo. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido, que ele é estimado, que ele ama. Eu amo os que me amam. Deus tem preparado maravilhas para aquele e aquela que o ama, aquilo que o coração não compreendeu ou não subiu ao mesmo, que os seus ouvidos não escutaram, que os seus olhos não viram, é que Deus tem preparado para os que o amam. Então, Deus separou para si aquele que é querido, aquele que é estimado, aquele que de fato ama a Deus, faz a vontade do Senhor. Também pode até ser falado aqui do próprio Jesus, a qual ele separou para nos salvar. Mas fique com isso em mente, que o Senhor, de fato, ele só vai querer alguém que ande segundo os seus mandamentos, que o ame de verdade. Quem o ama de verdade, guarde os seus mandamentos. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele, ou seja, a pessoa que é querida, a pessoa que é temente ao Senhor, que reconhece as suas falhas, que se humilha, e esse vai ser exaltado por Deus e esse vai ter suas orações ouvidas. Como os vários servos tiveram suas orações ouvidas, me lembro agora de Ana, que ia no templo, orava, a Deus lhe dar um filho, que tanto ela queria, já que naquela época uma mulher que não dava filho era considerada uma mulher amaldiçoada, que não era do agrado de Deus. Ela sofria com todo aquele preconceito.
orava, ainda tinha o sacerdote Eli que zombava dela, dizendo que ela estava bêbada, que ela estava louca, não estava lúcida. Ela continuava persistindo em oração, sabendo o Deus que ela servia, que poderia lhe abrir a madre e lhe dar aquela benção. Até que Deus abriu a sua madre, até que Deus lhe deu a benção, o profeta Samuel. Houve a persistência e vários outros personagens bíblicos, porque o também ser querido, o também ser agradável ao Senhor é esse, que é paciente, que é persistente, espera com paciência no Senhor, que sabe que o Senhor tem o melhor para lhe dar e que no momento certo vai dar e que não, por isso ele não vai desfalecer, não vai se esmorecer, não vai enfraquecer, não vai recuar, vai prosseguir na caminhada e vai continuar, obviamente, buscar a misericórdia do Senhor, porque na terra ele sabe que Deus enxerga ele, que Deus conhece ele e que a oração dos justos tem muito seu efeito. Perturbai-vos e não pequeis, falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Aqui Davi recomenda que na hora da angústia é bom para a gente ficar calado, ficar em silêncio, ouvir mais do que falar, somente a voz de Deus, para nós controlarmos, para não perder a bênção. Porque no momento da angústia, no momento da sofrência, do sofrimento, às vezes é permissão do próprio Deus, é provação. O crente é provado, o cristão é provado como ouro no fogo. Então, quando está passando por alguma dificuldade, necessário é ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Necessário é ficar indignado, que é a palavra que está dizendo perturbado, pode ser ou significar indignado, mas contido, não pecando. Ou seja, você fica com aquela indignação interna no sentido, não, eu não aceito essa situação. Eu não quero permanecer do jeito que eu estou. Eu vou confiar no Senhor, eu vou fazer a minha parte. Aí você não pode pecar. O que seria pecar com essa indignação? É fazer mal ao outro, que não tem culpa às vezes, né? Descontar a sua raiva na outra pessoa, a sua frustração. Isso não se deve. Isso vem a calhar, inclusive, aquele versículo que diz: irai-vos e não pequeis, né? Ou não pecai-vos, na realidade é não pequeis também. E não ponha o sol sobre a vossa ira. Então, é para não se sentir acomodado, ficar na zona de conforto, ou ficar como um coitadinho, como uma coitadinha, se auto-vitimizando. Não é isso. Você tem que ter aquela indignação que seria, de fato, o combustível para você buscar a Deus, para você, de fato, querer mudar aquela situação. E também ele chega a dizer que falar com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos, ou seja, ficar em silêncio, meditando, pensando, orando em espírito ao Senhor. Oferecereis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ele exorta aqui, diz, oferecei, é para você oferecer sacrifícios de justiça e confiar no Senhor. O que seria sacrifício de justiça? O que é reto, o que é justo, dá a cada um o que é seu. Seria oferecer esse sacrifício, seria de fato você estar diante de Deus consciente que você tem o seu direito, que você não está fazendo mal ao trem, porque tem uma coisa que a Bíblia nos fala, Santiago, que pedis e nada tens, é porque não sabe pedir ou porque pedes mal. Então, tem que oferecer um sacrifício, e a Bíblia fala em Romanos 12, 1, né? Que é para apresentar os nossos corpos vivos, sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. É um sacrifício a oração, a consagração, o jejum, etc. É um sacrifício. Então, nós temos que oferecer de modo justo, coerente, reto, que nós temos razão, por exemplo, numa causa que a gente quer fazer uma campanha, ou quer orar ao Senhor, enfim. Imagina, eu vou pedir para Deus para matar alguém, né, em oração, fazer uma campanha de consagração. Mas essa pessoa que eu estou pedindo para matar nunca me fez mal, né, ou para Deus agir, pesar a mão, etc.
Então, é nesse sentido que ele está dizendo, oferecer sacrifício de justiça, realmente de retidão, e vai em outros questionamentos também. E confie no Senhor. Você está justo, você está pretendendo a causa certa, correta, né? A situação é alarmante, é complicada, você tem razão, o inimigo está lutando para te ver humilhado, as pessoas estão te caluniando. É uma situação típica e conhecida como de Jó. O Jó era um homem reto, probo, justo diante de Deus. Satanás foi lá falar diante do Senhor, dizendo: Olha, aquele teu servo na terra, ele te serve porque ele tem tudo. Quero ver se ele não tiver nada, se ele vai te servir. Aí Deus vai lá e prova Satanás, dá um tapa de luva de pelica no inimigo, porque sabia que Jó temia Deus de verdade. E tira tudo que ele tem, tira filho, tira fazenda, tira gado, tira a prosperidade toda, e ele permanece fiel. É nesse sentido. Ele ofereceu-lhe um sacrifício de justiça, porque ele estava sofrendo, entre aspas, até uma injustiça, mas era uma aprovação de Deus. E às vezes acontece a mesma coisa conosco. E depois o que ocorreu? Por ele ser fiel, por ele oferecer sacrifício de justiça e confiar na justiça do Senhor, a restituição. Deus restituiu tudo em dobro, o que Jó tinha perdido. Então, a gente tem que ter esse discernimento também. E as coisas não são do modo que a gente pensa, mas sim do modo que Deus quer e pensa. Por isso que a gente tem que ter discernimento, pedir sabedoria para Deus e possuir a mente de Cristo para compreender determinadas situações, para vencer as tribulações, para sobressair sobre o caos. Muitos dizem que nos mostrará o bem. O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto. Aí o Davi, ele ora a Deus para dar esse discernimento. Quem nos mostrará o bem? Como que é a questão? Me mostra a solução. As pessoas que não têm temor a Deus ou que não pensam em Deus, pensam assim, mas qual será o bem? E se eu estou aqui sofrendo dessa maneira e teoricamente eu estou certo, ou está fazendo coisa errada não está certo, e está bem, está prosperando, como é que é isso? Então, pediu o discernimento do Senhor. É provação? É aflição? Deus quer te mostrar um outro caminho, etc. Então, Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. A luz do teu rosto é o esclarecimento, é a iluminação acerca do que está se passando, para de fato compreendermos melhor a situação, para que Deus venha dar a bênção, a vitória, o escape e venha nos honrar. Pusesse alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Então veja que depois disso, depois dele orar ao Senhor, depois dele crer na providência do Senhor, ele inclusive nesse salmo, que é um cântico, ele exortar os moradores da terra, a todos os outros, a de fato ter consciência de prestar um culto racional ao Senhor para ter a bênção. Ele, no versículo 7, expressa exatamente a resposta do Senhor. Porque no momento da aflição, depois dele ter entendido tudo, depois dele ter feito aquilo que manda o figurino, vamos dizer assim, o que manda a regra, ele recebeu já a bênção de Deus, a alegria. A aflição foi extirpada da sua vida. Pois pusesse alegria no meu coração mais do que no tempo que se multiplicaram o trigo e se multiplicaram também o vinho. E aqui serve até como uma metáfora, uma comparação, né? O trigo faz o pão para alimentar a pessoa, o vinho que serve para bebida da pessoa, a comemoração de uma festa. Então ele estava mais alegre do que aquele que estava numa comemoração, numa festa, porque a alegria do Senhor, ela é verdadeira, não é passageira, e ela de fato nos faz saltar de alegria. A palavra de Deus nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E se a alegria do Senhor é a nossa força, ela também vem a nós, a alegria. E
A Bíblia também chega a nos dizer que Deus ungiu a Jesus e também, por conseguinte, unge aqueles que achegam a Deus, por intermédio de Jesus, com óleo de alegria. Ungiu mais aqueles que se achegaram a Jesus ou que são filhos de Deus com óleo de alegria. Deus quer realmente tirar a nossa tristeza, a nossa sofrência, o nosso sofrimento, quer resolver os nossos problemas, quer nos ver bem, quer nos ver, sobretudo, na sua presença e tendo a salvação, mas é necessário esforçarmos. Aqui nós já temos várias recomendações que, se seguida à risca, vai configurar exatamente mais logo na vitória. Por exemplo, temos que saber pedir sobre o temor a Deus, pedindo perdão dos pecados, para que a oração não venha sem pedido. Não devemos nos corromper, mas sim fazer o que manda Deus, seguindo, portanto, o que de fato Ele quer, para ter a sua glória sobre a nossa vida, não convertendo ou não a desprezando, convertendo ela em desonra ou em infame, amando mais aquilo que não é vão do que aquilo que é vão, que é passageiro, sabendo que Deus quer aqueles que são queridos, ou seja, aqueles que de fato são humildes, tementes ao Senhor, que o honram sobre todas as coisas e amam e honram também a seu próximo como a si mesmo, ficando no silêncio, tendo autocontrole, oferecendo sacrifício justo e pedindo discernimento. E o versículo 7 vai culminar depois de ter feito tudo isso na bênção, na vitória do Senhor. E o 8 também encerra com a bênção até maior, com a resposta de Deus à oração de Davi de uma maneira maravilhosa. Em paz também me deitarei. Aí já é a confiança, já é a injeção de ânimo, por ele ter colocado alegria no seu coração. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Você confia nisso? O Senhor pode fazer habitar em segurança? E o Senhor pode tranquilizar o seu sono? E o Senhor pode mudar o seu rumo, o seu cativeiro? E o Senhor pode te prosperar? Então siga o que foi falado aqui. Siga os, vamos dizer assim, pré-requisitos para ser uma bênção, para ter comunhão com Deus, para, enfim, vencer os dias maus. Qual é a solução? Oração, humildade, santidade. Essa é a solução. Ou seja, você ora ao Senhor, você é humilde ao pedir perdão ao Senhor, a pedir discernimento, e por conseguinte você recebe a santidade de Deus, porque sem a qual você não vai ver Deus, mas não é só ver Deus na vinda de Cristo, mas também ver Deus no sentido figurado, nessa vida também, que seria as bênçãos sobre sua família, sobre você, e a resposta, por conseguinte, da sua oração, naquilo que você necessita. Com essa meditação, a gente já abre aqui o momento da oração. Eu quero seguir a risca aqui, esse devocional com 30 minutos, já que os últimos a gente acabou extrapolando o tempo. Vamos orar, pedir a Deus pela sua misericórdia, para Ele nos contemplar nesse dia, nos abençoar de uma maneira tremenda, para Ele continuar conosco. Vamos agora orar em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, por palavras tão maravilhosas de conforto, de ânimo, para que nós venhamos buscar a Tua misericórdia, a Tua face e receber por conseguinte a Tua misericórdia, a Tua bênção, a Tua maravilha sobre nós. Abençoa os irmãos que aqui estão nesse canal, as pessoas que têm comparecido, dele a vitória em nome de Jesus, que precisa na sua área material, física, financeira, espiritual, eu não sei qual é a situação, mas o Senhor sabe, contemplar e dar a grande vitória no nome santo de Jesus. Repreender toda a obra do maligno contra nossas vidas, nos guarda, nos livra, manda os teus anjos nos acampar, livrando de todo o mal, de todo o perigo,
Nos dá, Senhor, a tua sabedoria, o teu discernimento para sermos abençoados, para sabermos agir do modo certo, para termos a resposta das nossas orações, para termos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aquilo que de fato nos traz paz, a tua presença, para termos, Senhor, nos dias maus, a confiança, a certeza que o Senhor está na frente, pelejando pela nossa causa, pelos nossos objetivos, para que eles venham a ser cumpridos. Ó Pai, em nome de Jesus, visita os hospitais, os presídios, os necessitados, os manicômios, os orfanatos, visita as pessoas em todos os ambientes e lugares, nas escolas, visita as crianças, adolescentes, professores, dando sabedoria e entendimento para que a paz se reine, para que de fato algo né, extraordinário da parte do Senhor até mesmo aconteça, principalmente com as pessoas que estão necessitadas de uma cura, de um milagre, de uma prosperidade, de uma bênção no seu lar, na sua família, etc. Em nome de Jesus, ó Pai, venha nos abençoar de uma maneira tão rica e poderosa, venha nos dar de fato sabedoria para discernir o que se deve e o que não se deve, para a gente ser um canal de bênção, para a gente ser bênçãos, para nós termos a tua bênção sobre a nossa vida. A tua palavra nos diz que é por meio da oração e da palavra que nós somos santificados, e por conta seguinte, após sermos santificados, nós temos a tua bênção, porque sem santificação não tem como ver o Senhor. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus, prospera aqui no canal. Abençoa os irmãos que têm ajudado, cooperado aqui para o canal, para a minha pessoa, Senhor. Multiplica, prospera grandemente na sua vida, ó Pai querido. Prospera na minha também, abre caminho, abre portas, pois o Senhor é Deus que abre porta onde não há porta. Meu Deus, te agradecemos, te louvamos por mais esse dia, por essa oportunidade de estar contemplando a tua natureza, estar, ó Deus poderoso, vivo, estar ouvindo, vendo, pensando, enfim, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos concedeu. Ó Pai poderoso, em nome de Jesus Cristo, operai maravilha, operai sinais, ajuda o teu povo, ajuda os teus servos, dando fé, dando ânimo para vencer esses dias maus, para fazer a tua vontade. Ó Deus, abençoa todos que estão indo trabalhar nesse exato momento, dá o grande livramento no trânsito, dá o grande livramento no passo de deslocamento da casa até o trabalho, essas pessoas, abençoa grandemente, Senhor, opera maravilhas, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, certo da tua resposta, que o Senhor vai responder e fazer algo extraordinário na nossa vida, porque assim confiamos e como um ato de fé, sabendo que o Senhor, antes mesmo de nós fazermos uma humilde petição, já sabia que ia ser pedido, e o Senhor vai, de fato, concretizar os nossos sonhos e fazer com que nós sejamos uma bênção e sejamos prosperados pelo Senhor em todas as nossas áreas. Amém e amém, Senhor. Então, meus caros, se encerra mais um devocional aqui no Conteúdo Edificante, momento de reflexão com os salmos, né? Com os cânticos e um momento no finalzinho desse devocional de oração. É assim que segue o devocional, procede o devocional. Deus os abençoe, até a próxima oportunidade. E lembrando que vai ser sempre nesse horário. Às vezes, quando há algo imprevisto, como na última edição teve, por conta de não ter carregado o celular, a gente pode entrar num outro horário, mas o horário correto é esse, das 6h30, das 6 horas às 6h30, ou 6h30 às 7 horas, tá? Você estiver aqui vai estar, então, se deparando com o devocional. E eu creio que por conta do horário fica muito difícil as pessoas aqui estarem. E também a gente tem que ser franco até mesmo porque as pessoas não gostam muito de palavra de Deus e oração junto, né? Gostam mais de palavra e tal, mas é necessário as duas para a gente ter a bênção de Deus sobre nossas vidas. Eu convido vocês também para participar das lives do meio-dia, tá? Porque as lives aqui no canal, seguindo o cronograma, é essa das 6h30 ou 6 horas até 7 horas, né? 6 até 7, e do meio-dia, melhor dizendo, até meio-dia e 20, meio-dia e meio,
e depois da noite, às 21 horas. Que Deus os abençoe grandemente nesse dia e que possa você ter a luz do discernimento, do brilho do Senhor para lhe abençoar ainda mais nesse dia. Agradeço ao Senhor pela vida, por tudo que Ele tem lhe dado, porque isso é agradar a Ele. Até mais. Deus abençoe. Bom dia.